Olá, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe esse dia. Nós estamos no nosso desafio de ler a Bíblia toda em um ano e hoje nós vamos começar mais um livro da Bíblia, livro do profeta Oséias. Gosto muito do profeta Oséias e nós vamos agora ler os 3 primeiros capítulos e vamos caminhar no livro do profeta Oséias. Capítulo 1 ao capítulo 3 do livro do profeta Oséias. Oséias, aqui qual que é o propósito? O propósito aqui do capítulo 1 é introduzir a mensagem de Deus por meio da vida do profeta Oséias. É uma mensagem pessoal de Oséias, e especialmente seu casamento com uma mulher infiel como uma metáfora para a infidelidade de Israel a Deus. Eu gosto muito do livro do profeta Oséias e eu acho ele um livro tão profundo, porque Deus, ele não vai apenas transmitir uma mensagem pela boca do profeta Oséias, mas a sua vida, a maneira que ele vai se comportar, já é uma própria mensagem dita. Isso nos ensina muito, porque nós vamos ver aqui o casamento de Oséias com uma mulher adúltera, e isso já era uma mensagem da infidelidade de Israel como noiva, como mulher, como esposa com Deus. Então nós vamos lá, o assunto principal aqui é o casamento de Oséias com Gomer, que é a sua esposa infiel. Então o capítulo 1 começa com o chamado de Deus a Oséias para se casar com Gomer. Olha o que diz: palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beeri, durante os reinados de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá, e de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Então, o livro já começa a nos posicionar num momento que no tempo que Oséias está profetizando. Então, o reino de Judá é o reino do sul, ele fala quais reis estavam reinando, e o reino do norte, o reino de Israel, onde ficavam as 10 tribos, e nós temos aqui Jeroboão, filho de Joás. Olha o verso 2. Quando o Senhor começou a falar por meio de Oséias, disse-lhe: vá, tome uma mulher adúltera e filhos da infidelidade, porque a nação é culpada do mais vergonhoso adultério por afastar-se do Senhor. Por isso ele se casou com Gomer, filha de Diblaim. Ela engravidou e lhe deu um filho. Então nós já começamos aqui no início a perceber que o livro de Oséias, a mensagem não é apenas aquilo que ele vai declarar e falar, mas a sua própria vida. Então ele começa com uma direção de Deus para que ele case com Gomer, e uma mulher adúltera, uma mulher infiel. Por quê? Porque no casamento desse profeta com essa mulher adúltera era a mensagem da infidelidade de Israel com o Senhor. A infidelidade da nação de Israel, o seu envolvimento à idolatria é comparado com um adultério espiritual. Então você vê a gravidade de como Deus ele vai apontar para a infidelidade de Israel, comparando com o adultério. Da mesma forma, o adultério, se alguém é casado, marido e mulher, o adultério é algo gravíssimo, gravíssimo. E aí Oséias, ele vai ter 3 filhos com Gomer, e Deus instrui a Oséias a dar os nomes simbólicos que representam o estado espiritual e a futura punição de Israel. Então a gente vai acompanhando aqui, né? Então verso 4. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Jezreel, primeiro filho, porque logo castigarei a dinastia de Jeú por causa do massacre ocorrido em Jezreel, e darei fim ao reinado de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Israel. Verso 6, Gomer engravidou novamente e deu à luz a uma filha. Então o Senhor disse a Oséias: dê-lhe o nome de Lo-Ru-Amã, que significa não amada, não amada. Pois não mais mostrarei o amor para com a nação de Israel, não ao ponto de perdoá-la. E aí vamos para o verso 8. Depois de desmamar Lo-Ru-Amã, Gomer teve outro filho. Então o Senhor disse: dê-lhe o nome de Lo-Ami. Lo-Ami significa não meu povo, não meu povo.
pois vocês não são meu povo e eu não sou o seu Deus. Então, 3 filhos dessa relação com essa mulher infiel, e nós vamos ver mais sobre esse relacionamento no decorrer do livro de Oséias, e você vai ver como que esse casamento é a simbologia de como Israel estava se comportando. Então, uma metáfora, era uma maneira de Deus transmitir a sua mensagem, não só pela boca do profeta, mas pela maneira dele viver. Lembre-se sempre disso, sempre disso. A Bíblia, eu e você estamos lendo a palavra de Deus. Nós estamos nesse desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Mas lembre-se, muitos e muitos e muitos que não conhecem a Deus, a Bíblia que eles vão ler vai ser a sua vida. Você é a Bíblia que o não crente está lendo. Então tome muito cuidado com o seu testemunho. Por isso que eu gosto muito do livro de Oséias. Então nós temos aqui 3 filhos. O primeiro é chamado Jezreel, que significa Deus espalhará, simbolizando a punição que virá sobre a casa de Jeú, reino do norte, reino de Israel, das 10 tribos, por causa do assassinato que aconteceu em Jezreel. Nós já lemos sobre isso. O segundo filho é uma menina chamada Lo-Ruhamá, que significa não amada ou não compadecida, indicando que Deus não mostrará mais compaixão, mais amor para Israel. E o terceiro filho, chamado Lo-Ami, significa não meu povo, simbolizando que Israel deixou de ser o povo de Deus por causa da sua infidelidade. Lembrando que quando Deus disse que Israel seria o seu povo, que Deus estaria no meio deles e eles seriam o povo de Deus, você vai perceber que havia uma condição. Qual condição? A fidelidade de Deus. E aí o capítulo termina com uma promessa de restauração. Deus diz que um dia reunirá os filhos de Judá e Israel e eles serão chamados filhos do Deus vivo. É interessante que Romanos 9, versos 25 e 26, Paulo cita Oséias para mostrar que assim como Deus restauraria Israel, ele também chamaria os gentios para serem seu povo. 1 Pedro 2,10 diz assim: vós, que em outro tempo não eram povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Então você vê que a mensagem do apóstolo Pedro, na sua carta, primeira carta, capítulo 2, verso 10, ecoa a mesma mensagem que temos aqui no primeiro capítulo de Oséias. Vamos para o capítulo 2? Capítulo 2, ele retrata aqui a infidelidade de Israel. Se o livro começa no capítulo 1, Deus dando ordem a Oséias para casar com Gomé, para mostrar a infidelidade do povo, agora o capítulo 2 traz com mais clareza a infidelidade de Israel. E aí, essa infidelidade de Israel é comparada como uma esposa adúltera. E esse capítulo tem o propósito de anunciar tanto o julgamento quanto a restauração futura de Israel, mostrando esse amor incansável de Deus. Então, capítulo 2, a infidelidade de Israel é descrita como a infidelidade de uma esposa que persegue os seus amantes. E no caso de Israel aqui, os amantes são seus ídolos, as nações estrangeiras, que Israel escolheu confiar nessas nações e não no Senhor. E em vez de permanecer fiel ao seu marido, lembrando que isso é uma metáfora, é do seu marido que é Deus. E aí Deus anuncia que ele trará julgamento sobre Israel, comparando a uma esposa desonesta que será despojada de seus benefícios e prazeres. Então, se você pega o verso 2, né? Verso 2, repreendam sua mãe, repreendam-na, pois ela não é minha mulher e eu não sou seu marido. Que ela retire do rosto o sinal de adúltera e do meio dos seios a infidelidade. Do contrário, eu a deixarei nua, como no dia em que nasceu. Farei dela um deserto, uma terra ressequida, e a matarei de sede. Não tratarei com amor seus filhos, porque são os filhos de adultério. A mãe deles foi infiel, engravidou deles e está coberta de vergonha. Pois ela disse: irei atrás dos meus amantes, que me dão comida, água, lã, vinho, azeite e bebida. Então você percebe que mensagem forte de Oséias, porque ele compara o adultério com a infidelidade de Israel, indo atrás dos ídolos, indo atrás da ajuda de nações. Então você percebe
que Deus pega o adultério para apontar a infidelidade de Israel. Então, a infidelidade de Israel, a adoração a ídolos, ela é comparada a um adultério. Por isso que a infidelidade de Israel é comparada a um adultério espiritual. As duas coisas, a idolatria, o pecado, a desobediência de Israel, o adultério, ele é muito grave, muito grave. Por isso que a mensagem de Oséias fala tanto ao meu coração. E aí esse capítulo, a partir do verso 14, né, ele apresenta uma das mais belas promessas de restauração. Deus promete levar Israel ao deserto, Deus promete levar Israel a um lugar de renovação, onde ele falará ao coração do seu povo e o restaurará. A aliança vai ser renovada e Israel não mais o chamará de meu Baal, mas a chamará de meu marido. Deus promete compaixão e reafirma seu compromisso com Israel, chamando novamente de meu povo. Então, verso 14, deixa eu começar a ler. Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Jacó uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias da infância, como no dia em que saiu do Egito. Então aqui começa essa promessa de restauração. Essa é a beleza da mensagem bíblica que Deus, ele sempre está nos chamando. Por isso que o verso 14, portanto agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e falar-lhe com carinho. Então você vê o esforço de Deus para trazer essa nação infiel de volta. A Bíblia diz assim: Deus é um Deus que permanece fiel, mesmo quando nós somos infiéis. Vamos para o capítulo 3. Capítulo 3, o propósito é mostrar o amor implacável de Deus por Israel através do amor de Oséias por Gomer. Porque mesmo após a sua infidelidade, Oséias vai atrás dessa esposa. Isso mostrando a redenção futura da nação de Israel. O capítulo 3 é um dos capítulos mais curtos e intensos da Bíblia. A gente pode ler ele todo aqui junto. Vamos lá, ora. O Senhor me disse: vá, trate novamente com amor a sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a, como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barril de cevada. Eu lhe disse: você viverá comigo por muitos dias. Não será mais prostituta, nem pertencerá a nenhum outro homem, e eu viverei com você. Pois os israelitas viverão muitos dias sem rei e sem líder, sem sacrifício e sem colunas sagradas, sem colete sacerdotal e sem ídolos de família. Depois disso, os israelitas voltarão e buscarão o Senhor, seu Deus. E Davi, seu rei, virão tremendo atrás do Senhor e das suas bênçãos nos últimos dias. Que mensagem! Eu olho para o profeta Oséias e eu vejo assim o peso da responsabilidade de ser um mensageiro de Deus. Porque falar, comunicar em palavras é muito fácil. Mas a nossa vida, ela precisa ser uma mensagem. Então você imagina esse homem que foi trocado, sua mulher adúltera, com outro homem, vivendo como prostituta. E Deus fala com ele: vai lá e resgata ela. Ame-a como o Senhor ama os israelitas. É tão interessante que quando nós vamos lá no livro de Efésios, por exemplo, nós vamos ver a igreja, ela simbolizando essa noiva que vai casar com Jesus. E aí eu pergunto, eu e você como igreja, como noiva de Cristo, nós estamos sendo fiéis? Ou nós estamos sendo como Gomer? Como essa mulher adúltera, essa mulher infiel? Mesmo quando somos infiéis, Deus é fiel. O amor de Deus, como Jeremias, que nós já lemos, ele diz: o amor de Deus é eterno. E aqui está o desafio. Por isso que eu vejo o ministério de Oséias um grande desafio. Porque muitas vezes é tão fácil falar, mas viver a mensagem que proclamamos, esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio.
E eu oro para que, à medida que vamos lendo a Bíblia, eu e você juntos aqui, possamos ser transformados. E quem olhar para a minha vida e para a sua vida, elas possam ver a mensagem do Evangelho através das minhas ações, das minhas palavras, do meu dia a dia e também da sua vida. Deus abençoe você. Começamos o livro de Oséias, lemos os 3 primeiros capítulos e amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler mais 3 capítulos do profeta Oséias. Deus abençoe sua vida. Até amanhã, se Deus permitir.